Ronaldinho Gaúcho é o jogador mais superestimado da história. E ao mesmo tempo ele é um enganador, por assim dizer. Ele sempre tremia em jogos grandes, jogos decisivos, ele pipocou pro Adriano Gabiru, ele pipocou pro Henry, ele pipocou pro Zidane, pipocou pro Malulu do Raja Casablanca 3-1 em 2013, ele pipocou pro Eto'o em 2000, 2003 e 2010. Fora os outros, ele não tem gol, ele não tem assistência, ele não constrói jogada, muito menos faz algum desarme importante em grandes finais em toda a sua carreira. É um pé de rato com grife, pra resumir o papo. Eu tô falando sério mesmo. Eu fiz uma pesquisa da carreira inteira do Ronaldinho Gaúcho, desde o Grêmio. Ele some em jogos decisivos, até no Querétaro do México em 2014, ele continua com essa mania. Você sabia que o Ronaldinho Gaúcho tem números menores e inferiores em jogos decisivos ao do Raika, que era zagueiro e volante? Tá certo, se ele perdesse para um Van Basten ou até o Gullit, tudo bem, mas ter números piores do que um zagueiro é foda. Todos os argumentos que você usou contra o Ibra, vale pro Ronaldinho também. Esses doentes fãs dele somente assistem highlights de drible, firula e acham que essa era a média real do Ronaldinho Gaúcho. Você viu quanto que ele caiu com a bola na Copa do Mundo de 2006? Pode colocar ele na lista de superestimados porque eu senti falta. Sim, você não ouviu errado. Este foi um entre as dezenas de comentários que eu recebi no meu vídeo citando jogadores superestimados do século XXI. Então, será que eles estão certos? O Bruxo é, na verdade, mais um jogador de TikTok? Um jogador que foi elevado pela geração Z, pelos Enzos que assistem edits e acreditam entender de futebol? É isso que eu quero discutir aqui hoje. Eu tenho certeza que a minha resposta, a minha análise pode te surpreender de várias formas. Se você é um inscrito desse canal, ou se assistiu o meu vídeo sobre jogadores superestimados, você viu eu dar muitas opiniões que podem parecer muito polêmicas. E eu cometi um erro grave naquele vídeo. Eu não desenhei, eu não deixei claro a informação mais valiosa do vídeo. E acredito que essa é a primeira chave pra gente descobrir de vez se o Ronaldinho Gaúcho realmente é uma farsa. Eu te trouxe aqui pro quadro do aprendizado do Zizou, era assim que eu passava todas as táticas pro Cristiano Ronaldo e para aquele time do Real Madrid, onde a gente ganhou tudo. Agora eu vou te dar uma explicação que é a chave para você entender o que tá por trás da argumentação de todo mundo que chama um jogador ou outro de superestimado. As pessoas não entendem que no esporte futebol existem aqui algumas categorias que você precisa levar em consideração. A categoria GOAT Supremo, que são os deuses do esporte, a categoria gênio, a categoria craque e a categoria classe A. Não sei se você assistiu o filme Pecadores. É um filme muito bom, é um filme que tem um desenvolvimento muito grande, só que na filosofia do Zizou aqui, eu não desperdiço a palavra genial com nada. E esse é o primeiro ponto aqui. Essa geração, a geração que assiste futebol agora através de fute-paródias, do FIFA ou até de edits no TikTok, qualquer coisa pra eles que escape um pouco do que é comum, vira genial instantaneamente. Esse filme, por exemplo, é um filme muito bom. Ele tem lampejos geniais, mas ele não é um filme genial. Esse filme, Pinóquio, do Guillermo del Toro, é um filme genial. Por quê? Porque além de aplicar todos os princípios de um bom filme, todas as valências de um bom roteiro, de uma boa montagem ou de um bom termo técnico, ele causa emoções diferentes através de um formato totalmente diferente e de uma história muito bem contada. Então, esse é um filme genial. Bom, além dos filmes geniais, a gente tem os melhores de todos os tempos, que são filmes que é até difícil de você explicar a experiência que você tem assistindo aquilo. E no esporte é a mesma coisa. A gente tem aqui a categoria gênio e a categoria GOAT. E essas duas categorias são categorias muito mal interpretadas dentro do futebol. Aqui a gente tem a trindade do esporte. Isso daqui é inegável. A gente não tá lidando aqui único com estatísticas, a gente não tá lidando aqui unicamente com prêmios ganhados, com forma que as pessoas premiaram a carreira desse cara. A gente não tá falando aqui sobre longevidade na carreira, a gente tá falando de pessoas que marcaram o esporte por coisas que dificilmente é repetido. Por esse motivo, esses caras, eles estão em uma categoria totalmente diferente da comum. E aqui a gente tem a categoria gênio. E aqui eu tô dando 3 exemplos em cada categoria, pessoas que fizeram coisas muito acima da média. E isso daqui precisa ficar claro pra você entender exatamente o que esse pessoal está cobrando quando fala que tal jogador é superestimado, que tal jogador é subestimado. E isso se dá por colocar esse jogador que está sendo julgado em questão em uma categoria
categoria em que ele não pertence, seja por ele pertencer a uma categoria acima ou uma categoria abaixo. Então, a gente entra na categoria craque. Ou seja, a gente tá falando aqui de jogadores que merecem estar nessa posição pelo aquilo que eles fizeram pelos times que passaram, pelo futebol demonstrado, até quando estavam jogando mal, os caras ainda conseguiam manter um certo nível. Tem jogador que tem lampejos de craque. O Lucas Moura, naquele jogo do Tottenham contra o Ajax, ele teve lampejos de gênio. O Rodrigo contra o Manchester City foi um exemplo disso. Lampejos de gênio. Só que não significa que ele é um jogador genial. Você sabe melhor que ninguém que não é um jogador genial. E aí a gente tem a terceira, que é a classe A. Jogadores classe A são jogadores que eles são bons, têm as valências dele, mas nada fora da curva. Ele pode ter um lampejo de craque, mas não habita essa posição. Quando eu fiz um vídeo, 7 jogadores mais superestimados do século XXI, e eu coloquei o Ibra como o rei da posição, é porque as pessoas que assistem os highlights do Ibra acreditam que ele é tão importante quanto os gols de taekwondo que ele fazia, que ele está habitando uma categoria que não é pra ele. Outro exemplo que eu citei foi o Daniel Alves. O cara se intitula o segundo maior ganhador da história do futebol. Então, no mínimo, que ele se coloca na categoria genial. Significa que se eu não coloco o jogador aqui, ele é um jogador ruim, ele teve uma carreira ruim, ele não merece ser respeitado no futebol? Não, no futebol existe escalas. E se ele fez bem a escala dele, tá perfeito. Eu, na minha opinião pessoal, esse cara só perde com o Pelé. Mas eu vou ficar falando isso como verdade absoluta? Não, não é verdade absoluta. Os dados mostram isso. O jogo prova que ele não tá no mesmo nível desses caras. Acabou, beleza. Esse daqui é o ponto desse vídeo. Em qual categoria esse meu querido bruxo se encaixa? Porque tem gente que acredita que ele se encaixa na mais alta categoria do futebol, ou se pá numa transição entre as duas. Tem gente que acredita que ele é um jogador classe A que teve lampejos de um craque, de um gênio, como a maioria dos comentários que eu recebi, e é isso que a gente vai analisar aqui. Ele é um jogador que foi superestimado por uma parcela de pessoas que assistem futebol através de vídeos de skill, ou ele realmente pertence à categoria de gênio? Agora que você entendeu o motor central do argumento desses caras, vamos descobrir se eles estão falando a verdade ou não. Mas vamos parte por parte, ponto a ponto. Primeira coisa, Ronaldinho Gaúcho amarelava em jogos decisivos. Jogos como a final do Mundial contra o Inter em 2006, ele amarelou pro Henry, ele amarelou pro David Villa. Na Copa de 2006, ele amarelou pro Zidane e pra França. O Adriano Gabiru tomou conta da cabeça do Ronaldinho naquela final de Mundial. Uma coisa inegável. Realmente, ele teve partidas importantes que ele foi abaixo da média. Aqui você tem um ponto forte. A Copa de 2006 do Ronaldinho foi sim decepcionante. Mas por quê? Era um time completamente desequilibrado. O famoso quadrado mágico, na verdade, devia ser chamado de as 4 pontas do desastre. Não funcionou taticamente. A preparação dessa Copa do Mundo da seleção brasileira, na verdade, foi uma festa, uma suruba completa. Culpar apenas um jogador pelo fracasso coletivo é a análise mais superficial que existe. Na final do Mundial de 2006, ninguém rendeu muito, cara. O centroavante daquele Barcelona, que tava substituindo o Eto'o, que tava lesionado, foi o Gudjohnsen. Aquele islandês praticamente não finalizou com perigo e foi uma figura completamente nula dentro da área. Tem muita gente que discute aquele jogo, tanto as partidas que esse cara já fez, e sempre chamavam ele de centroavante que não incomodava. E nesse jogo, definitivamente, ele fez jus ao nome. O Thiago Motta, por exemplo, ele foi completamente desligado pelo Fernandão. A única coisa que o camisa 9 fazia era perseguir e atrapalhar a saída de bola do Motta. Isso quebrou completamente o ritmo do Barcelona, que não esperava ter, assim, o primeiro homem do meio-campo tão pressionado. E a frustração foi tanta que o Motta foi o primeiro jogador do Barça a levar um cartão amarelo, porque o técnico viu que ele era completamente ineficaz dentro da partida e colocou o Xavi aos 59. Pra você ter noção de como que realmente o time todo tava com a mentalidade errada naquele jogo, anos depois, o goleiro, o Valdez, deu uma entrevista onde ele falou, assim, que eles já entraram em campo com um excesso de confiança e que o adversário, no caso o Internacional, fez uma boa partida e a bola não quis entrar, simples assim. Fora que tentam tirar o mérito do Abel Braga, porque o brasileiro é especializado em subestimar a grandeza do seu próprio povo. Irmão, ele montou um ferrolho com 2 linhas de 4 completamente compactada, negando o espaço que havia entre as linhas, que era onde o Ronaldinho Gaúcho gostava de jogar. O Barcelona inteiro foi completamente anulado, e não foi uma questão só de um jogador sumir, o time todo desapareceu, mas ele já decidiu muitos jogos grandes. Naquele Barcelona contra o Real Madrid, na qual o Barcelona fez 3-0 em 2005, ele foi aplaudido de pé pelo Bernabéu. Isso é raríssimo. Quantos jogadores você pode dizer que teve esse mesmo desempenho? Na Champions da temporada 5-6, ele fez 7 gols, deu 5 assistências em uma campanha vitoriosa. Na Copa das Confederações de 2005, ele foi o melhor jogador do torneio. As pessoas esquecem disso. No jogo contra a Inglaterra da Copa
Copa de 2002, a gente tem que lembrar que o Brasil não passaria se não fosse o Ronaldinho. É um argumento muito fraco, porque na maioria dos jogos que foram citados, o time todo tava mal, tanto o Barcelona quanto na seleção brasileira. Dito isso, vamos pra segunda linha argumentativa. Ele não tem gols, assistência ou um desempenho relevante em grandes finais. Fato. Meio distorcido, porém é um fato. O Ronaldinho não tem uma final de Champions com gol. Mas então, deixa eu te fazer uma pergunta. O time chegaria lá sem ele. Se ele não tivesse no elenco, o Barcelona tinha chegado naquela final da mesma forma. Ele não foi decisivo em todas as finais que jogou. Mas ele não foi o único. O Messi, o Pelé já passou por isso. Vários outros craques já foram coadjuvantes em jogos importantes. Acontece. É o futebol. A terceira linha argumentativa é: os fãs do Ronaldinho só veem drible, firula e não analisam os jogos dele completo, o desempenho dele por inteiro. Mas essa, pra mim, é a pior de todas as argumentações que você pode usar contra o Ronaldinho. Primeiro, ela sempre é usada pra desmerecer jogadores criativos, como se a criatividade fosse algo dispensável no futebol. Eu gosto muito de uma frase do Einstein, que ele dizia que a criatividade é só inteligência se divertindo. E a maioria dos analistas de sofá de futebol fala que criatividade, ela é vista em jogadores que taticamente são burros, o que não é verdade. Segundo ponto, esse cara trata como se driblar fosse a coisa mais inútil e, por consequência, a mais fácil também no futebol. E quem já colocou uma chuteira e entrou pra dentro de um campo sabe que isso não é verdade. Na temporada de 2005 e 2006, o Ronaldinho teve 20 gols e 20 assistências. As pessoas esquecem e ignoram que ele também era um jogador que servia muito, que era um cara que focava bastante também em criar jogadas e dar assistência. Cara, ele foi eleito o melhor jogador do mundo em 2004, 2005, com mais assistências do que gols na La Liga. Ele fez 9 gols e deu 14 assistências. Ele era um camisa 10 clássico e diferente ao mesmo tempo. Por quê? Porque ele driblava, ele dava passe entre as linhas, ele invertia a bola muito bem, chutava bem de média distância. E as pessoas ignoram que os dribles do Ronaldinho tinham sim uma função tática. E muita gente gosta de dizer, colocando palavras na boca do Guardiola, que na real ele dispensou o Ronaldinho do Barcelona porque os dribles dele não serviam pra nada. E no seu sistema aquilo jamais seria útil. E isso é mentira, cara. Os dribles dele quebravam linhas, atravessava bloco baixo, atraía e muito a marcação, ele era muito efetivo em fazer isso e acelerava aqueles jogos que na maioria das vezes eram jogos completamente mortos. Aí vamos pro penúltimo ponto aqui. Os números de jogos decisivos são piores do que os números do Raika. Irmão, quando eu ouvi isso, eu fiquei completamente paralisado, cara. Porque eu penso o seguinte: o desempenho de um jogador deve ser analisado durante toda a temporada. O Dembélé é um exemplo disso que a gente tá vendo atualmente. O Dembélé jogou uma temporada excepcional. Na final da UEFA Champions League, ele foi o cara que construiu as jogadas. Ele não foi o cara decisivo. Isso invalida ele como um jogador. Ah, é pipoqueiro, porque não marcou na final. Ah, fez de tudo na temporada, mas infelizmente na final decepcionou. Cara, o Modric fez uma temporada brilhante. Na final contra o Liverpool, ele foi completamente esquecido, sumido, coadjuvante dentro de campo. O destaque foi o Bale, com 2 gols, incluindo aquele gol de bicicleta maravilhoso. No final da temporada, o Modric recebe o troféu de melhor do mundo da FIFA. Acabou. Analisar um jogo, uma final, como sendo o principal motivo para bater o martelo se um jogador é importante para um time ou não, é burrice. Mas agora a gente vai pro ponto decisivo e mais importante desse vídeo, que é: o Ronaldinho Gaúcho é superestimado? Ele é um enganador? Problema é você achar que essa discussão é o real problema. Você tá muito enganado. Isso é só o sintoma. O real problema é que a geração Z não assiste mais futebol pra ver jogo. Eles assistem pra ver uma estrela dentro de campo. A bola de ouro hoje vale muito mais do que um título de Copa do Mundo na carreira de um jogador, cara. Antes do Messi ganhar a Copa do Mundo, o que eu mais ouvia dos fãs do cara é: ele não precisa de Copa do Mundo, ele tem 8 bolas de ouro. Então, assim, o prêmio coletivo não vale mais nada, o que vale é um individual. Outro ponto que eu acho importante ressaltar é que parece que atualmente quem tem mais vídeos de skill, drible e gols de falta é porque foi muito melhor. Um movimento que eu vejo acontecendo no Brasil, que eu não vi ninguém nesse país comentando sobre isso quando fala de futebol, é o quanto que o Zico é totalmente subestimado e esquecido pela nova geração, completamente ignorado, cara. O Van Basten, ninguém nem lembra, porque não tem 17 mil vídeos dele rodando no TikTok. Irmão, sabe uma coisa
coisa que eu acho interessante, esse pessoalzinho não consegue fazer nenhuma análise sincera. Eles misturam tudo. Eles misturam o carisma do jogador, a presença midiática e o significado pessoal. Nossa, o Cristiano Ronaldo me motivou demais. Ele é o cara que, sempre que eu tô precisando me sentir motivado, eu vejo um videozinho dele no Instagram e eu vou pra cima. Dito isso, ele é melhor do que o Pelé. É o que eu mais vejo acontecer atualmente. A maioria desses caras não assistem futebol como um todo. Eles veem os melhores momentos. Tanto os críticos do Ronaldinho Gaúcho, quanto os admiradores que colocam ele no patamar do Pelé, são pessoas que vivem de se impressionar com o desempenho em um jogo ou outro. No meu vídeo onde eu cito os jogadores superestimados, e quando eu falei do Ibra, não é que o cara é ruim, não é que o cara é horroroso, é só que o Ibra é um jogador de recorte. Aí eu vou ficar vendo os edits do cara, os gols dele tirado do taekwondo, e vou falar que esse cara tá no nível do Lewandowski. E aí parece que eu matei o Pelé, porque os caras vão nos comentários gritar. Infelizmente o futebol se transformou em um mecanismo de ego. Tanto pro jogador, que pode ganhar uma Copa pelo seu país, mas se não receber a bola de ouro, sua temporada não valeu de nada, quanto pro moleque que vive de defender o futebol desse cara. Porque na maioria das vezes ele só defende esse jogador, não pelo que ele faz dentro de campo, mas pelo que ele faz de fora. As verificadas que ele pega, as marcas que ele representa, o que a personalidade dele significa na adolescência desse moleque. E agora vai o meu veredito final. Até certo ponto, eu sou totalmente a favor dos haters dessa fanbase do Ronaldinho Gaúcho. Eu já vi enquetes feitas aqui no YouTube e no Instagram, onde o Ronaldinho Gaúcho ganha como melhor goleiro, melhor zagueiro, melhor armador de jogada e melhor finalizador. Hoje existe sim uma fanbase nojenta do Ronaldinho, que acredita que ele jogou mais que o Ronaldo Fenômeno, que ele é mais jogador que o Messi, que ele é mais jogador do que o Pelé, e de que o Maradona não é ninguém perto dele. E eu dou total razão pros caras que ficam com raiva disso. Porém, a sua raiva dos fãs do cara não deve limitar o seu olhar na análise do que o cara realmente representou pro futebol. O Ronaldinho Gaúcho é um gênio da bola. Utilizar da chatice dos Enzos, que acham o Ronaldinho Gaúcho o deus do futebol, para anular a importância dele pro esporte, na minha visão, é algo extremamente idiota, porque no auge do Ronaldinho Gaúcho, ele conquistou e ganhou tudo que qualquer atleta no futebol sonha em ganhar. Qualquer um que diga que o Ronaldinho Gaúcho não é um gênio no esporte, não entende de futebol. E o foda de toda essa questão é que quem lucra com isso são os abutres que acabam com o futebol ano após ano, que é essa mídia que vive de erguer um novo Messi, erguer um novo Cristiano Ronaldo, pensar em achar um novo Pelé, rei do futebol, mas eles não contam que, na verdade, o objetivo deles é levantar esse novo ídolo para tentar ganharem ainda mais quando esse ídolo cair. É o modus operandi de como que a imprensa tradicional e opinativa age no futebol há décadas. A minha questão aqui é o seguinte: você viu meu veredito e agora eu quero saber o seu. Comenta onde você acredita que o bruxo tá na sua escala daquilo que você viu de futebol. Eu sei aonde ele se encontra na minha escala. Para entender melhor um pouco mais da minha visão sobre ele, sobre como que ele jogou durante os anos 2000, é só você assistir o meu último vídeo onde eu falo sobre os 11 melhores jogadores de cada posição de todo o futebol dos anos 2000. Muito obrigado por me assistir até aqui, Munami, e até a próxima. Esse foi só mais um dossiê do Zizu.